Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Carlos, eu sou advogado, eu nasci no Brasil, eu sou paulista. O que isso diz de mim? Isso me representa, isso me diferencia. Esqueci de uma coisa muito importante, sou casado com a Alessandra que está aqui. A mais importante de tudo isso me diferencia. Quando a gente individualiza, a gente diferencia, é importante pensar em marcadores sociais. O que são marcadores sociais? Marcadores sociais são categorias, grupos de pessoas com características específicas que as diferenciam de outras. Marcadores sociais nos diferenciam de outras pessoas. Exemplos de marcadores sociais. O sexo é um marcador social importante. A sexualidade é um marcador social importante. A religião é um marcador social importante. A etnia é um marcador social importante. Então, vocês estão vendo aqui que nós falamos que marcadores são categorias que diferenciam grupos de pessoas. Esses grupos de pessoas se relacionam em função de determinadas características: gênero, etnia, sexualidade, religião. Nós somos diferentes, nós fazemos escolhas diferentes. Mas esses marcadores sociais são imutáveis? Eles nos regem durante toda a nossa vida? Não. Inclusive porque algumas escolhas podem nos fazer flutuar nesses marcadores sociais. Eu posso mudar minha sexualidade, eu posso mudar da minha região, eu posso mudar o meu status na sociedade de alguma maneira, e eu posso fazer escolhas durante a minha existência, e inclusive as escolhas religiosas. No que acreditar, eu posso fazer escolhas. A gente tem uma questão muito importante aqui no Brasil discutida, por exemplo, que é a questão da transfusão de sangue para testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é um marcador social importante, é uma opção religiosa importante que impacta em decisões da saúde. Então, o Supremo, que é o nosso tribunal maior dentro do Brasil, decidiu que quem professa a fé, testemunha de Jeová, pode recusar sangue. Mas o Supremo fez uma delimitação nesse aspecto muito importante, que é o seguinte: eu só posso fazer as minhas escolhas, eu não posso escolher por ninguém. Isso significa, por exemplo, que se eu e a Alessandra fôssemos testemunhas de Jeová, eu posso escolher por mim, mas não posso escolher por ela. E aí uma questão importante também é a questão das crianças. Para as crianças, os pais não podem escolher, porque são seres de formação e podem fazer outras escolhas. Olha como a religião, as minhas escolhas impactam. E olha aqui que interessante. Olha, mas o tribunal maior do nosso país diz que eu posso restringir as escolhas religiosas. Posso, porque não existe um direito absoluto. Será que isso significa discriminação? Será que isso significa preconceito? Será que isso significa intolerância? Quando a gente discute essas questões, preconceito, intolerância, discriminação, a gente sempre tem a ideia de que somos todos iguais. Mas somos. A partir do momento que nós podemos fazer escolhas válidas e diferentes, inclusive ser um bandista, ou ser testemunha de Jeová, ou ser católico, nós somos diferentes, nós não somos iguais. A gente discute a possibilidade ou não de transfusão de sangue para testemunha de Jeová porque nós somos diferentes. O que nós temos é que respeitar as diferenças. Mas volta à pergunta inicial. A gente sabe o que é preconceito de verdade?
Preconceito são ideias pré-concebidas, ou seja, criadas anteriormente, que fundamentam ideias negativas que a gente incide sobre determinado grupo ou pessoas. Então, eu tenho um preconceito contra determinado grupo religioso. É um preconceito, é uma ideia pré-concebida que incide sobre todo aquele grupo. Socialmente falando, eu sou preconceituoso em relação às escolhas de outra pessoa. Essa é uma questão. A questão é firmar a ideia de que preconceitos são ideias negativas, pré-concebidas, incidentes sobre pessoas ou grupos de pessoas. Isso é preconceito. E o que é discriminação? É tudo aquilo que eu faço pautado no preconceito. Então, eu não vou atender determinada pessoa porque ela é umbandista. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um preconceito contra aquela religião e adoto conduta discriminatória pautada na minha ideia pré-concebida. Eu não faço atendimento, ou eu não recebo a testemunha de Jeová, ou qualquer outra fé que se professe. A gente tem norma que proíbe isso? Tem. Só que a partir do momento que a gente fala que somos iguais e retoma a ideia, nós somos? Não, já concluímos que não somos. O que a gente tem que buscar? Essa igualdade. A igualdade na diferença. E aí vem a ideia de equidade. O que é equidade? Equidade é atender a cada um em sua individualidade. Adianta uma lei falar que homem é igual a mulher em direitos e obrigações? Adianta. É uma igualdade formal, a lei diz. A minha realidade de vida é igual à das mulheres? Não, não é. É por isso que a gente tem questões relacionadas à aposentadoria, por exemplo, que é no tempo menor. Eu sou igual a uma pessoa de 70 anos, eu tenho os mesmos direitos, mas eu sou igual a ela? Não, é por isso que ela tem preferência na fila. Então, lembre o que é preconceito, o que é discriminação, certo? Agora, a gente tem que pensar se a gente pode adotar ou não condutas ou ações diferenciadas em relação a determinados grupos. Sim, nós podemos. Por que a gente pode? Porque a gente vai buscar a igualdade. Quando eu digo que a gestante tem preferência na fila, é a busca da igualdade. Então, a gente tem que entender se, numa situação específica, está havendo discriminação ou existe uma razão suficientemente válida para tratar diferente. A questão do idoso, da vaga do deficiente, a questão da gestante, enfim, inúmeras questões. Como eu trabalho na área da saúde, eu vejo muito essa diferença. A gente vai no pronto-socorro, a gente vai em atendimento médico, mas eu cheguei junto. Você chegou. Mas quantos anos você tem? 70? Você é idoso. O que tem 80 é mais idoso que você e tem preferência em relação a você. Isso é tratamento diferenciado? É. Isso é discriminação? Não. Existe uma razão suficientemente válida para isso. Quando a gente fala de discriminação em relação a religiões, sempre me vem à mente, não deixou um pai de santo ou um líder religioso atender no hospital. Se fosse católico, deixaria. Será que é mesmo? Porque essa é a manchete que sai no jornal. Isso é aquilo que circula no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ou equivalentes. Mas o que pode acontecer é o seguinte, todo mundo tem direito de receber a visita do líder religioso, mas nós precisamos respeitar o direito de quem está do meu lado, por exemplo, numa situação grave, a segurança do paciente é uma doença infecto-contagiosa. Eu recebi uma mensagem, nossa, professor, não deixaram além de advogado, eu dou aula também. Não deixaram uma líder religiosa do candomblé acessar uma paciente para receber auxílio espiritual. Vamos ver o que foi que aconteceu. Portadora de doença infecto-contagiosa. Não podia receber acesso de ninguém. E não receberia. Se fosse católica, se fosse evangélica, me ajuda a lembrar outra questão de fé.
Então, nem tudo que se diz, nem tudo aquilo que parece é verdade. A gente tem que pensar se existe razão válida para determinada situação. Então, a gente está em busca da equidade, da igualdade e da segurança dos outros. Alguém pode impedir de eu professar a minha fé? Não pode criar barreiras para isso. Mas eu tenho que respeitar o direito dos outros. Isso não é discriminação, isso é convívio social. O que é intolerância nesse contexto todo? Intolerância é o desrespeito. Intolerância é o desrespeito pautada em ações ou omissões que visam a exclusão, que visam o impedimento da prática ou da inclusão de uma pessoa em função de determinado marcador social. Então, eu não vou te admitir aqui porque você é um bandista, eu não vou te admitir aqui porque você é testemunha de Jeová, eu não vou te admitir aqui porque você é evangélico, batista, enfim. Isso é intolerância. A intolerância é quando a gente fala, não vou atender essa pessoa porque esse grupo é chato. Isso é intolerância religiosa, isso é preconceito, isso é exclusão. Essa porta está aberta para todo mundo, seja um bandista ou não, porque a Umbanda, ela exercita a liberdade. Umbanda tem uma liturgia livre e recepciona a todos. Ela nasceu para isso. A Umbanda, ela é a religião, vamos assim dizer, para acabar com a exclusão. A Umbanda nasceu para evitar a intolerância, mas sofre de preconceito. Sofre. Mas será que o umbandista também não tem preconceitos? Quando a gente começou lá em cima, nas nossas ponderações, nós falamos que marcadores sociais são aqueles que nos diferenciam. Mas nós temos que entender que nós temos que respeitar a todos. Então nós temos que respeitar o outro também. Nós temos que entender a diferença. Nós temos que entender e conviver com a diferença. Vocês sabiam que no começo da nossa Constituição, no começo da Constituição, que é a lei maior de um país, ela fala que o Brasil está fundamentado em vários princípios. Um deles é a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana diz o seguinte: eu tenho que respeitar você porque você é ser humano e pronto, acabou. É isso. Você merece respeito porque você é ser humano. E dentro dessa dignidade da pessoa humana tem uma coisa importante, um elemento importante, que é a autonomia. Que é a autonomia, a possibilidade de eu escolher a autodeterminação. Lembram que eu falei para vocês que eu posso mudar o meu contexto dos marcadores sociais durante a minha existência aqui na Terra? Eu posso fazer isso. Autodeterminação. Por isso que eu posso escolher não tomar sangue, receber transfusão de sangue. Autodeterminação. Por isso que eu posso não querer fazer uma cirurgia ou recusar um tratamento. Autodeterminação. Isso está lá. Dignidade da pessoa humana está dentro do contexto do que todo mundo escuta falar aí quando tem algum desastre. Desrespeitou direitos humanos. E os meus direitos humanos? E os direitos humanos do preso? Direito humano é aquele essencial nosso que nós não podemos viver. No núcleo duro, lá dentro, numa semente importante que a gente não consegue atingir, quase intangível, de cada direito humano está a dignidade. A dignidade, então, tem o respeito, tem as minhas escolhas. Mas essa ideia da dignidade também não eu posso fazer o que eu quiser, não. Porque tem um elemento dessa dignidade que vai restringir os meus direitos para garantir o direito dos outros. Eu lembro quando eu morava numa ilha deserta e não existia mais ninguém, eu não pensava nos meus direitos. Porque o meu direito só existe porque vocês existem. A discussão do que é meu só existe porque vocês estão aí. A discussão se eu posso ter uma religião ou não só existe
porque vocês existem. Se eu continuasse vivendo numa ilha deserta, eu não teria esse problema, eu ia fazer o que eu quisesse. Meu direito, o direito de escolha, o direito de espiritualidade só existe, só é discutido porque nós vivemos em sociedade. Aqueles marcadores sociais que acabam nos diferenciando. Quando a gente fala que pode ter restrição, a gente está falando no elemento compartilhado da dignidade da pessoa humana, em que o Estado ou outras pessoas podem intervir. É por isso que, eventualmente, a gente não pode fazer um trabalho às 3 horas da manhã com uma música muito alta. É por isso que, às vezes, a gente não pode entrar no hospital ou a gente não pode fazer o que quiser, por exemplo, no trabalho dentro do cemitério Calumba. A gente tem restrições sanitárias e restrições de segurança. Essa Constituição, essa mesma Constituição nossa, que é a lei maior do país, que está aqui, a gente saiu de casa hoje porque ela existe, porque ela deve ser respeitada, a gente está aqui hoje por conta dessa Constituição, ela diz que deve ser respeitado aquilo que é plural. Aquilo que é plural é aquilo que é diferente. A gente está fundamentado na diferença. Aliás, a Umbanda, ela é nascente de diferenças. Ela recebe influxos, forças e ideias de várias liturgias. A nossa Constituição também diz que o Brasil é um país laico e o Estado não pode interferir ou impedir o exercício de nenhuma religião. E o Estado diz também, a nossa Constituição diz também, que é objetivo da nossa República diminuir as desigualdades regionais e sociais e viver numa sociedade livre, justa e fraterna, em que todos se respeitem. A gente se respeita? A gente respeita o outro? A gente respeita nosso próprio eu? Eu consigo entender a diferença e conviver com a diferença? Eu consigo entender a diferença que dentro desse templo sagrado, e consigo entender a diferença dentro de uma igreja católica ou de uma sinagoga? Eu tenho a percepção disso? Se eu não tenho a percepção disso, se eu consigo entender essa diferença, eu posso dar um passo de ser intolerante. Porque intolerância é o desrespeito. Uma outra questão importante da nossa Constituição, já estou chegando ao final, embora muito triste com isso, porque eu gosto muito de falar e esse tema muito me agrada. A Alessandra falou que eu só tenho 3 minutos, da hora que ela me falou. A Constituição diz o seguinte: é garantido, é inviolável o direito de consciência e de crença. Consciência é aquilo que eu penso fundado na razão técnica. Os profissionais de saúde têm direito à objeção de consciência e de crença. Que é, eu não vou fazer isso porque eu não acredito nisso. Tecnicamente, eu não acredito nisso. Aí, se algum colega meu estiver me ouvindo, espero que sim, vai lembrar que não, mas eu não concordo com isso, porque eu falo que isso é objeção de técnica e não de consciência. Mas, enfim, eu posso ter eu tenho a garantia da minha liberdade de crença. E o que é crença? O que é crença? Se consciência é aquilo pautado na razão, aquilo que eu provo que é empírico, a crença é aquilo que eu acredito independentemente de comprovação. A crença é aquilo que me move todo dia sem eu entender porquê. A crença é eu ver uma árvore crescer e pensar, existe uma força superior que faz isso. A crença é ver um bebê começar a caminhar e entender que existe uma força que move tudo isso.
A crença é eu estar doente e acreditar que vou melhorar. A crença é eu sair de casa de segunda ou sexta-feira, ou de segunda e sexta-feira, e vir para cá acreditando que eu vou conseguir irradiar fé, amor e caridade através de entidades que eu não vejo. Crença é eu vir para cá em busca de cuidados com uma pessoa que eu não estou vendo, mas eu acredito. Crença é fé. Fé é que nos move. A fé é que nos faz levantar todo dia. A fé que nos faz crer no Criador incriado. A fé nos faz acreditar que nós vamos dormir hoje e acordar amanhã. A fé é que me traz aqui. A fé é que movimenta vocês. Mas eu penso nisso todo dia, toda hora. Eu estou agindo em função da fé? Não. Mas você não pensa toda hora, respirei, meu coração bateu. Não, você não pensa. Você vive a fé, você vive a crença num Criador que você não vê. Você acredita nos orixás que a maioria das pessoas não vê. As entidades que a maioria das pessoas não vê. Isso é fé. Isso é espiritualidade. A nossa fé é diferente da fé dos outros. A nossa consciência é diferente da consciência dos outros. Mas, Carlos, você é um bandista como o Rodrigo, então vocês têm a mesma fé, mas nós não somos um só. Nós temos identidades genéticas, identidades civis, e nós temos uma construção diferente. Nós podemos crer nas mesmas coisas, mas nós podemos crer nisso de formas diferentes. Apesar disso, o Rodrigo me respeita. Eu respeito o Rodrigo. O Gustavo me respeita, a Rose, eventualmente. Brincadeira. Olha a importância dessa construção, dos marcadores sociais que nos colocam dentro da sociedade, que nos conduzem ou nos modificam os caminhos. Nós vamos para a fé. Porque a partir do momento que eu me encontro naquele marcador social e quero mudar e quero escolher, eu tenho que acreditar numa força que me move, que nos move. Para encerrar, quem me ouviu falar semana passada ou essa semana, tolerância é a harmonia na diferença. Tolerância é o amor na diferença. Tolerância é a caridade na diferença. Tolerância é a fraternidade na diferença. Então vamos pensar sempre em sermos tolerantes. E aí um dia eu espero que eu não precise mais falar sobre intolerância. Obrigado, gente.